O senhor coloca como jovens que não têm uma estrutura emocional, não têm uma estrutura familiar adequada. Eu gostaria de falar sobre a necessidade de buscar essas novas modalidades de risco. Sempre foi assim? Quer dizer, o jovem sempre teve essa necessidade ou esse é um caso da nossa sociedade contemporânea? Bom, as necessidades mudaram um pouco. A gente teve aquele movimento hippie, né, dos anos 60, anos 70, onde até pais de algumas pessoas, avós de outras usavam, mas era uma questão política, de protesto. A droga não era tão venenosa naquela época como hoje, até porque as pessoas não saíam muito da maconha, porque a maconha tem alguns efeitos, né, comportamento mintômaco, ou seja, a pessoa passa a mentir, lesão cerebral e perda de memória. Mas não é tão nociva quanto as outras drogas, ela vai ser ao longo do tempo, que também pode causar câncer de pulmão e etc. Mas a droga naquela época, esse tipo de atitude era uma atitude de protesto. As necessidades eram menores do que hoje, porque você tinha uma estrutura familiar mais bem formada. E essa estrutura familiar permitia que você tivesse menos tempo, vamos dizer assim, entre aspas, tempo psicológico para que você ocupasse a carência deixada no ambiente familiar através de um grupo. Então não havia tanta essa necessidade. Hoje em dia isso ocorre de uma maneira maior. Claro que sempre tem exceção. Hoje em dia realmente está bem pior do que antigamente, especialmente porque antigamente existia o limite e o respeito e a tolerância aos pais. Então o pai e a mãe falavam, não é não, ponto final, não tem essa. Né? Até os próprios colégios era uma coisa mais rígida. Né? Assim, eu lembro, eu mesmo estudei aqui do lado, no São Luís, então se você não, nossa, se chegasse atrasado 2 minutos, você ficava de castigo, alguma coisa assim. Não sei se é o certo ou errado, mas era praticado naquela época. Entende? Então você tinha mais uma tolerância ao não. Hoje em dia os jovens, especialmente nessa faixa etária, ele não tem a tolerância ao não. Então tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Além Patrícia, da questão aí da carência familiar ou afetiva, ou mesmo de uma certa carência econômica, existe também o caráter dessa pessoa. Então às vezes são pessoas que têm tudo isso, mas por um motivo de exibicionismo, em função de algum transtorno mental, seja ele qual for, porque são vários, não vai dar tempo de falar aqui e explicar o que é cada um, mas em função de um transtorno mental prejudicando esse caráter, a pessoa vai achar bonitinho, entende? Então não é um comportamento adequado. Teve uma revista outro dia que pegou uns socialites no Rio de Janeiro, pegando um ovo, botando substâncias que não devia nesse ovo e fazendo pontaria nas pessoas que passavam na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Atlântica. Enfim, não é um comportamento adequado. Gente da alta sociedade, que tem estrutura, tem cultura, tem uma série de coisas. Então as pessoas perdem um pouco o senso do normal, entra no senso do ridículo, né, fazendo situações aí onde nada vai me acontecer. A sensação, o que acontece no cérebro é mais ou menos assim, sou intocável, nada pode me ferir, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então não é assim que ocorrem as coisas. Isso infelizmente no Brasil é um pouquinho mais exacerbado que nos outros países, porque os outros países têm um limite de toleração muito baixo, e você pode ser filho de senador, alguma coisa assim, e se você realmente fez alguma atitude aí que prejudicou, você vai pagar. Aqui não se paga, né? Então, fica muito fácil você fazer as coisas. Infelizmente, eu acho que hoje falta habilidade dos pais em abordar um assunto como esse, por exemplo. O meu filho vai para a balada e como é que eu vou abordar essa questão da vodka, por exemplo, ou da bebida alcoólica em si, da ingestão da bebida alcoólica? Eu gostaria que o senhor deixasse para a gente finalizar uma dica nesse sentido. Como é que a família, a mãe e o pai devem orientar o filho adolescente? Primeiro, sempre com a tolerância. A compreensão mútua, não só do filho como do pai. O filho tem necessidade de ir para a balada, né? E os pais têm a necessidade que o filho seja bem-sucedido nessa balada. O grande vitorioso hoje do mundo atual não é mais o cara que se forma, não é mais o cara que tem uma estabilidade econômica alta, ou um cara que conseguiu um grande emprego. É um cara que não usa droga. Tá? Esse é o grande vitorioso hoje. As dicas que eu deixo para os pais é o seguinte: tolerância, paciência, muita conversa, desde cedo, não proibir que ir na balada, mas orientar. Então assim, olha, você vai na balada, porque se proibir vai causar uma desavença muito grande entre essa família. Poxa, mas todas as minhas amigas da escola vão, meus amigos vão, por que eu não posso ir em tal balada? Pode ir na balada.
desde que tenha o conhecimento adquirido em casa do que pode ser usado na balada e o que não pode ser usado na balada. Então, Coca-Cola pode ser usada, mas cocaína não. Então, né? Então, assim, se quiser beber, se depois da idade permitida, eu acho que dentro das doses moderadas, mas não fazer do álcool um uso aí que ele não foi feito para ser praticado, né? Então, assim, os pais têm que ter muita habilidade, muita paciência e saber conversar, especialmente sem agredir o filho. Porque o pai agride o filho ou porque ele tem um comportamento agressivo, ou porque ele fica muito emotivo e, em função, ele quer ver o bem desse filho, fica com uma revolta muito grande, não sabe verbalizar isso de uma maneira calma, e aí já parte para a agressão. Então, aquele filho que tinha, eventualmente, poderia ter ouvidos para aquela conversa, essa conversa vai ser praticamente cessada, porque já entrou com agressão. Veja, a partir do momento que você tem a razão em qualquer coisa, mas se você entrar com a agressão, você perde essa razão, entendeu? A agressão, tanto verbal ou física, te tira a razão completamente. Então, assim, esse pai vai ter que ter muita habilidade, é difícil, né? Ele tem que ser um excelente pé de valsa, vamos dizer assim, mas que ele possa realmente dar instrução, e a instrução que eu digo, não a instrução escolar, mas a instrução nesse sentido, a criança saber um não. E quanto mais cedo, Patrícia, as pessoas, os pais, né, começarem a conversar com as crianças sobre droga, e o álcool é uma droga, não deixa de ser, não é uma coisa que faz bem. Ele traz uma série de alterações físicas que não vai dar tempo de falar aqui, mas outra hora eu posso falar se você quiser. Então, aquela criança vai crescer com isso na mente, e quando for oferecido para ela em função de um grupo, olha que interessante, quando for oferecido para ela, ela vai saber falar um não, e se for o caso, ela migra desse grupo para um outro grupo. Então ela não fica sozinha, mas vai estar dentro de um grupo sadio, onde não há tantos comportamentos de riscos que podem aí ser oferecidos a ela. Hoje nós conversamos aqui no Espaço Online com o psicólogo Alexandre Bez. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado. Você, obrigada pela companhia mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.